deixa eu dizer inicialmente uma palavra pessoal a respeito da mesa. É uma alegria especial em receber dois grandes amigos, Dr. Miguel Reale Júnior, meu companheiro de longa data, e eu tenho no meu currículo uma coisa especial. Foi meu eleitor quando eu usei ser candidato a deputado federal. Que é um pecado que não sei se o Miguel jamais espiará esse pecado. E o outro ao meu lado, doutor Príncipe Sampaio, que é uma pessoa cuja história nós conhecemos e eu pessoalmente reverencio muito. A coerência da luta, a beleza das suas ideias. E também eu tenho um ponto pessoal com ele. Quando ele voltava do exílio, o primeiro emprego que deu a ele foi eu na Fundação Getúlio Vargas. Exatamente. Foi mesmo. De maneira que eu me sinto muito à vontade de estar entre essas duas pessoas ilustres. Nós vamos começar um trabalho que vai estender-se ao longo do dia. E vamos cuidar de festejar a Constituição do Brasil. É um festejo merecido, porque há muito tempo nós não temos uma Constituição com essa magnitude, com a extensão do tempo que ela vem demorando. Quase sempre há golpes contra ela, emendas constitucionais, mas era o seu centro, a sua estrutura básica parece que continua a mesma. Esse encontro agora de manhã é precioso para o começo. Nós vamos ouvir como é que se faz uma Constituição. Como é que se constrói essa coisa que, para algumas pessoas, é mítica, para outras não vale nada. Como é que se constrói essa coisa fabulosa que é uma construção política do país. O Plínio foi dos que ajudaram a construí-la, foi constituinte. E o Miguel, ao lado de um grande presidente da Constituinte, Dr. Ulisses Guimarães, ajudou a concebê-la. De maneira que nós estamos com as melhores figuras para conversar nessa primeira manhã. Então, eu quero dar precedência a Plínio de Arruda Sampaio para começar a sua exposição. Muito obrigado, Angarita, os companheiros da mesa. Obrigado pelo convite. Essa Constituição, Ulisses Guimarães, quando na promulgação, ele chamou-a de Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. E ele, muito feliz a expressão, porque essa Constituição, ela, de fato, ela concedeu a todos nós, a todo o povo brasileiro, a todo cidadão brasileiro, ela concedeu instrumentos, ela outorgou instrumentos muito eficazes para que possam fazer valer os seus direitos. Hoje, todos nós temos instrumentos tremendamente eficazes para valer os nossos direitos. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação popular, ela foi colocando tudo aqui, são instrumentos que estão na nossa mão. E o mais importante deles é o Ministério Público, porque a ação civil pública que se colocou no Ministério Público, que até então o Ministério Público era uma instituição destinada a punir os criminosos, a levar adiante a ação penal, a proceder contra os infratores da lei. Mas, a partir da Constituição, aqui foi introduzido o inquérito civil público, que transformou a instituição numa espécie de advogado dos movimentos populares, advogado do povo organizado. Então, hoje em dia, por exemplo, imediatamente os movimentos populares cataram isso, e a Igreja catou isso muito. Então, hoje em dia, o promotor é uma figura realmente conhecida, querida, respeitada, consultada a qualquer momento. E ele propõe a ação civil pública, que é de uma eficácia extraordinária. Então, eu acho que realmente tem toda a razão de dizer isso. É também, a outra coisa importante dizer a respeito da Constituição desta aqui, é que ela é a mais avançada do ponto de vista social que o Brasil já teve. É mais avançada que a de 34, que foi uma Constituição bastante avançada. Mas esta é bem mais avançada que a de 34. É a Constituição mais... O importante é saber por que razão. Por que razão isso aqui foi mais avançado que o resto? Por uma razão muito simples, chamada participação popular. É impressionante
a participação popular a essa Constituinte. E isso se deveu, em grande parte, ao método, ao regimento interno. Eu até tive uma participação boa nisso e tenho grande orgulho dessa participação. Quando chegamos na Constituinte, eu fui designado pelo meu partido, que era o PT naquele tempo, para fazer parte da comissão de elaboração do regimento interno. E aí eu propus, o relator era o Fernando Henrique Cardoso. Aí eu propus ao Fernando, eu disse, olha, Fernando, vamos fazer o seguinte, aqui em geral, o método de fazer Constituição é o seguinte, nomeia-se uma comissão de notáveis, 4 ou 5, né, e um relator que é todo poderoso. O relator manda em tudo. E esse relator, essa comissãozinha, faz um texto completo e entrega esse texto para o plenário. Quando ele entrega esse texto para o plenário, ele, de certo modo, condicionou aquilo que aquela comissãozinha fez. Que é muito difícil você mudar depois, porque a Constituição tem uma lógica interna. Cada artigo aqui tem correspondência com os demais. Quando você não mexe num capítulo inteiro, mexe em metade da Constituição. Então, o que acontece? Qual é a defesa do relator? Ele diz, olha aqui, se mexer aqui, vai mexer no capítulo tal, no capítulo tal, no capítulo tal. Ora, nenhum capítulo aqui, não há um artigo aqui que não responda a interesses constituídos muito fortes, que foram os outros deputados. Então, ninguém quer que mexa. Aí não passa nada, não passa nada. E fica uma Constituição daquele tempo. A Constituição de 1946, meu pai era, naquele tempo, promotor de justiça. Ele e um colega, o Dr. Mário Moura, foram ao Rio de Janeiro para defender a inclusão do Ministério Público na Constituição, para torná-lo um órgão constitucional, o que garantia fortemente a instituição. E ele era muito amigo do Mário Mazagão, que era o relator. O Mário Mazagão era o relator, professor da Faculdade de Direito, foi meu professor, e era muito amigo do meu pai. Meu pai chegou lá, mostrou e disse, pois não, João, amanhã passa. Botou, mas foi direto. Não teve nem mexer em nada. Bom, então eu propus ao Fernando, e o Fernando aceitou, o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, não tem comissão especial, nada. A elaboração da Constituição começa nas comissões. Formam-se comissões e subcomissões para cada capítulo, para cada parte maior da Constituição. E aí, então, cada constituinte, todos, sem distinção, podem apresentar emendas. Aqui fica um pot-pourri, né? Vai para cá, vai para lá, cada um contra emendas que podem se chocar, que não são compatíveis, não importa. Faz a confusão que for. E depois criou-se uma comissão de sistematização. E essa comissão, então, ela sistematizava, ela expurgava e dava uma homogeneidade ao texto. Aprovada na Comissão de Constituição, o texto ia para o plenário. Isso permitiu uma participação popular enorme. Para vocês terem uma ideia, cerca de 30 mil pessoas, em média, todos os dias na Constituinte. Para entrar no prédio, era um corredor polonês. Cheio de gente. E todo mundo ia nos corredores, ia nos gabinetes para falar com os deputados em favor das suas emendas. Mas foi todo mundo, desde o Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, até o carteiro, o juiz de paz, as pessoas mais humildes, foram todos. Era uma coisa impressionante. E isso teve um peso enorme, né? E essa turma ficava no plenário. Nesse tempo, muito diferente dos tempos de hoje, a participação popular era enorme. Todo mundo tinha acabado de vindas diretas já. Então, o povo estava habituado a ir para a rua, pressionar, etc.
E a CUT não era essa coisa que é hoje, que está na mão do Lula. Não, a CUT era CUT. Era um negócio de uma agressividade enorme. E ia ficar nas galerias e vaiava, jogava moedinha quando votava contra eles. E tinha uma arma poderosíssima, que era o chamado cartaz. Quando o sujeito votava contra, ele tacava o cartaz do cara. Esse votou contra o povo. O que eu ganhei de voto lá, por causa do jeito que dizia, olha, Plínio, fala para o Lula não pôr, para o sindicato aí não pôr o meu nome, porque, pô, então faz um favor, eu voto com você esse negócio aí, voto, mas com uma condição, você pede pelo menos não pôr na minha cidade. Já tá bom, na sua cidade então não põe. Porque, sabe, meu filho vai para a escola, os colegas chateiam. Tá bem, ganhei muito voto, entendeu? E, com isso, a Constituição pendeu fortemente. É uma pena porque depois ela era espetacular. O capítulo, por exemplo, dos direitos sociais é fortíssimo. Né? Eu já disse o capítulo do Ministério Público, que fornece. O capítulo dos direitos econômicos, a ordem econômica, que foi feito pelo Severo Gomes, pelo senador Severo Gomes, que, aliás, era um senador estupendo. Ele fez um capítulo extraordinário defendendo a economia brasileira, impedindo a entrega das riquezas naturais do Brasil, defendendo o petróleo. Uma beleza. Uma pena porque depois houve na revisão, 5 anos depois, foi um desastre. Mexeram, as coisas mais fundamentais caíram. Ainda assim, ela é um instrumento muito forte, muito forte. Nós, frequentemente, podemos usar. Eu mesmo estou usando agora uma coisa chamada ação popular. A ação popular é uma ação que todos nós podemos colocar. Todos nós, qualquer um de nós. Eu estou colocando uma ação por causa de uma opinião que eu tenho. Eu acho um absurdo que os aviões decolem e aterrissem em Congonhas. Uma vez já caiu fora, matou um monte de gente. Porque é muito dentro, uma pista pequena, um perigo. Dentro da cidade, não se vê isso. Não é? Outro dia caiu um aviãozinho. A questão de 1 mês ou 2. Não fez um desastre, porque é pequenininho, bateu na grade e ficou. Se fosse um monstro, ia a grade e tudo, e tínhamos mais um. Então, pus uma ação popular, está aqui. Um instrumento dado pela Constituição. Não custa nada, eu não tenho gasto, entendeu? Eu não preciso de advogado para pôr, eu ponho direto. É impressionante. Né? E, de modo que é realmente uma Constituição que teve méritos bastante grandes. Eu fui o relator da subcomissão do Poder Judiciário, mas eu daí praticamente usei o que os juízes, que já tinham isso muito elaborado, e os promotores, que também tinham muito elaborado, eu apenas juntei aquilo, o mérito que eu tive, fui conseguir o apoio de meu mesmo nesse capítulo. Tem uma iniciativa que também não é minha ideia, também não é minha, é do doutor Watanabe, um desembargador, que fez um chamado juizado especial, que ele chamava de juizado de pequenas causas. Eu achei que isso diminuiria, pus o nome de juizado especial, que é um juiz togado, mas que faz um procedimento totalmente oral, né? Então é imediato, e julga causas de pequeno valor econômico e crimes e infrações de pequeno potencial ofensivo. Então, realmente, esses instrumentos são de uma eficácia enorme e uma forma de democratizar a justiça. Então, era mais ou menos isso.
o que eu queria dizer aos senhores, que eu acho fundamental a gente pensar nessa Constituição. Muito obrigado. Então, qual é a hábito da escola? Depois da exposição do Dr. Miguel, nós vamos debater o que ouvimos a respeito da Constituição, seja do Plínio, seja do Miguel. Miguel, por favor. Posso falar de pé? O prezado Angarita, quem eu sou ligado há muitos anos, há muito próximo de Antônio Angarita, que já vou aumentar minha voz. Eu vou devagar. Queria agradecer ao Angarita, ao Oscar Guilherme, diretor da faculdade, e a satisfação de estar aqui junto com o Plínio Arruda Sampaio, político ao qual eu admiro pela correção, pela clareza, pela transparência das suas posições. Tive a oportunidade de acompanhar o processo constituinte de forma muito próxima, na qualidade de assessor especial do Dr. Ulisses. Creio que o Plínio destacou um ponto fundamental, ou seja, nunca houve tanta interferência do procedimento na produção do resultado. Havia uma grande desconfiança dos constituintes em relação à Comissão Afonso Arinos, da qual eu tinha participado, porque na tradição das Assembleias Constituintes brasileiras sempre houve um projeto, chegou mesmo a ter um projeto de constituinte, um projeto de regimento, o regimento ditado pelo ditador Getúlio Vargas e um projeto constituinte apresentado pelo governo, ou seja, que era a famosa Comissão do Itamaraty, presidida pelo pai de Afonso Arinos. Portanto, havia uma tradição de ter uma comissão que apresentava um projeto que seria o campo de atuação dos constituintes. E havia uma grande desconfiança dos constituintes de como seria feito, com uma discussão grande sobre constituinte de primeira ou de segunda classe. Não pode haver constituinte de primeira e de segunda classe. Todos têm que participar. Como se fez esse processo de participação? Esse processo de participação se fez através da criação de 24 subcomissões. Eram 8 comissões, cada comissão dividida em 3 subcomissões, formando 24 subcomissões. Então, cada parlamentar participava de uma subcomissão e criou-se, evidentemente, um imenso texto, que veio se chamar de Frankenstein. Porque era uma balbúrdia. Cada subcomissão preparou um texto. Como é que se poderia fazer o processo de junção desses textos absolutamente desconexos, com posições ideológicas completamente diversas, né? O Plínio lembra aqui que foi o Severo Gomes que fez uma parte dos direitos, da parte da ordem econômica, só que o capítulo, o capítulo relativo aos princípios da ordem econômica foram feitos por Roberto Campos e Delfim Neto. E a parte onde está lá estabelecido que é a livre iniciativa, que é a livre concorrência, onde estão os princípios que presidem a ordem econômica, foi feito pelos conservadores liberais. E o Severo Gomes foi fazer a parte relativa ao estabelecimento do que era a reforma urbana, a reforma agrária, a proteção das empresas nacionais. Ou seja, o texto ele era absolutamente contraditório. Os textos eram descosidos. Não havia um fio condutor. Este é o dado fundamental. Quando se fez o projeto, não havia e até hoje não tem um fio condutor. A Constituição falece da inexistência de um fio condutor. Até por fatores que surgiram depois, que vieram trazer uma imensa complicação para a Constituição no plano da sua organização política. Pois bem, os textos tinham absurdos, como o Bisol, que era o senador do Rio Grande do Sul, que ficou responsável pelo título dos direitos e garantias individuais, chegava a colocar que os homens e as mulheres são iguais em direitos e deveres, salvo da amamentação. E eu dizia que não amamentava porque era inconstitucional. Ou seja, o texto era muito discutido, mas tinha esse processo de participação. Ao lado desse processo de participação interna, havia o processo de participação externa, através das emendas populares. Havia admissibilidade das emendas populares. Foi
um trabalho muito difícil, foram constituídos grupos, o grupo dos 32, o grupo da Sandra Cavalcante, para tentar, dos Richa, para tentar estabelecer um processo de junção destes 24 textos, das 24 subcomissões, para poder esse texto ser objeto de trabalho na comissão de sistematização. E acontece que acabou havendo, sim, constituinte de primeira e de segunda classe, porque na comissão de sistematização é que se fez o trabalho de depuração, que foi imenso e demorou muito. Imaginava-se que a comissão de sistematização seria um trabalho de 2, 3 meses, foi um trabalho de 6 meses. Comissão de sistematização, e ali estavam o quê? As lideranças. Na verdade, posso dizer, o processo constituinte teve uma imensa participação de todos os parlamentares, todos os constituintes no seu início, mas depois o processo se afunilou e passou a ser objeto de apreciação de 100 constituintes no máximo. 100 constituintes no máximo. Com grandes contradições internas, o texto foi buscado uma sistematização com uma imensa liderança do PMDB, que também era um partido que era um saco de gatos. Ou seja, o partido tinha a liderança do Mário Covas, 300 e poucos constituintes, mas era um saco de gatos, porque tinha reunido toda a oposição com o regime militar. Com exceção do PT e do Partido Comunista, a oposição estava toda concentrada no PMDB, desde o Roberto Cardoso Alves até figuras de ponta bem mais à esquerda, todos dentro do PMDB. É verdade. Então, era um partido majoritário que tinha um líder forte pela sua liderança pessoal, pela sua capacidade de aglutinação, que era o Mário Covas, mas que não podia traduzir um pensamento uniforme, porque não existia esse pensamento uniforme. Além dessa participação, digamos, de todos os constituintes nesse processo inicial e das emendas populares, o que havia era uma imensa participação da sociedade organizada. Ou seja, os setores organizados da sociedade afluíam à Constituinte. Eu digo, a Constituinte era uma passarela, e eu assistia a isso diariamente, que ia da tanga à toga. É verdade. Dos índios e eram os organismos, os setores estatais, os mais fortes e os que mais colocaram seus interesses protegidos na Constituição. Aliás, é o estudo que o Oscar mostra de todos os interesses estão colocados, especialmente das classes organizadas, claramente estabelecidos e protegidos, porque se organizavam, pressionavam, estavam diariamente lá. Acho que não houve lobby maior do que o do magistratura. Lobby maior do que o do Ministério Público. Eu que o diga. É você que o diga. Do Ministério Público, que eram chamados os grandes maçanetas, ou seja, estavam abrindo porta de todos os constituintes diariamente, com visitas diárias a todos os constituintes. Todos. A Polícia Militar, a Polícia Civil, os advogados. Todo mundo. Todo mundo. A sociedade organizada estava lá. Então, o que há nessa Constituição, e por que ela é tão ampla, tão longa? Porque ela está a proteger os interesses das classes organizadas. E havia interesses contrapostos, mas eu digo, característica básica da Constituição é que ela é compromissória. Ela é um texto de compromisso, que se alcançava um texto através da composição dos interesses. Não havia um texto firme, posições firmes, havia necessidade de composição para votação, e estas composições se faziam pela manhã. No plenário à tarde, eu assistia inúmeras vezes os deputados entrarem, os constituintes entrarem e perguntar: o que vai ser votado hoje? Vai ser votado o que já estava decidido antes, o que estava decidido de manhã. É coisa de mineiro, né? Um pouco aquilo, só se faz a reunião depois que já foi decidido, né? E já estava decidido de manhã, porque de manhã havia a reunião das lideranças. Na manhã havia,
na liderança do PMDB, sob a presidência do Mário Covas, que vinha com a lição pronta de casa. Ele examinava todas as emendas que iam ser estudadas naquele dia. Vinha com as suas posições, o PT era representado pelo Genuíno, que era uma cabeça como trabalho regimental e de análise também das propostas das emendas constitucionais. Eu compareci a essas reuniões na qualidade de representante do Dr. Ulisses, e as reuniões se estendiam quase até a hora do início dos trabalhos à tarde, e as emendas que iam ser votadas estavam decididas. Os textos que iam ser apreciados, que iam ser aprovados, já estavam acordados entre as lideranças partidárias. Ah, certo. Quero destacar aqui o seguinte fato. Como é que se estabeleceu esse processo de composição compromissória? Com mudanças regimentais fundamentais, que foram as emendas coletivas, que foram admitidas, e as chamadas emendas aglutinativas, que era possível de duas emendas fazer uma terceira usando palavras das duas. Então não eram emendas, eram remendas, que compunham um texto que atendia o interesse de A, de B e de C, para poder ser votado. E quando as questões não conseguiam ser votadas, jogava-se uma delegação, fazia-se uma delegação legislativa, e a Constituição é prenhe disto, fazia-se uma delegação legislativa, atribuindo-se à lei complementar a efetiva regulamentação da matéria. Por que lei regulamentar? A lei complementar é só são leis estruturais, organizativas, mas não, a Constituição está repleta de referências à lei complementar. Por exemplo, quando se estabelece o direito de greve do serviço público, não se encontrava uma solução, um texto, um lado desconfiava do outro, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer que vai ser disposto, isso vai ser regulamentado por lei complementar. Por que lei complementar? Porque exige maioria absoluta para aprovação. Então, um lado desconfia do outro. Não se consegue chegar a um consenso. Ou seja, se substituiu uma linha de orientação bem estabelecida pela busca de um consenso compromissório. E quando não se alcançava esse consenso, se jogava para a lei. Isso jogava para a lei complementar. Ou se estabelecia em disposição transitória. Por exemplo, o valor da indenização na despedida sem justa causa. Que era um ponto essencial. Vai haver estabilidade do trabalhador ou não? Não pode haver estabilidade. Porque a estabilidade emperra. Mas tem que se garantir o direito. Que direito? Vamos estabelecer 40% do fundo de garantia. Até que lei complementar venha resolver essa questão. Então, as matérias mais delicadas vinham sendo, portanto, ou objeto das chamadas emendas aglutinativas, ou decorrentes de outorga de competência legislativa para a lei complementar. E havia as emendas coletivas. As emendas coletivas, que eram emendas que teriam preferência, e foram emendas importantes, duas emendas fundamentais, importantíssimas, foram as emendas do poder legislativo, do parlamentarismo e do presidencialismo. A emenda, que tinha o nome de um deputado parlamentarista, que era a emenda de um deputado famoso do Pernambuco, conhecido deputado do Pernambuco, jurista também, e a emenda Humberto da Nova, que era presidencialista, e infelizmente essa que foi aprovada. Mas havia essas contradições, ou seja, os direitos e garantias individuais eram um imenso avanço, que, aliás, era retirado em grande parte do que vinha da Comissão Afonso Arinos, é o que estava na Comissão Afonso Arinos com relação aos direitos e garantias fundamentais. Com relação aos direitos sociais, era um imenso avanço, mas eu considero que o grande instrumento de revolução social que estava na Constituição estava na ordem social, na Seguridade, na universalização da Seguridade Social. Este foi um ponto fundamental na assistência, nas diversas assistências à família, aos idosos, à criança e adolescente,
Ali pode-se retirar da ordem social, especialmente da seguridade, um projeto social para o país. Deu um grande avanço, mas, ao mesmo tempo, havia um grande receio. O Dr. Ulisses tinha a maior de todas as preocupações com o processo do financiamento da Previdência e da Seguridade. Nunca houve tanta reunião quanto aquelas feitas com Rafael de Almeida Magalhães, então ministro da Previdência Social, com os técnicos, estudos autuariais, para saber se havia condições de financiamento com os meios que estavam sendo dotados pela Constituição, financiamento dos benefícios que estavam sendo otorgados, de assistência à saúde generalizada, de salário mínimo como teto mínimo, como nível mínimo de pagamento dos proventos da aposentadoria. E havia o pior de todos os problemas que não se conseguiu vencer pela força da sociedade organizada foram os benefícios dos funcionários públicos. Há, sim, dois brasileiros de distinção muito clara: os funcionários públicos e os trabalhadores do setor privado. Os funcionários públicos sequer pagavam, sequer tinham desconto da contribuição previdenciária depois de aposentados, que foi reforma previdenciária feita depois. Proventos integrais, enquanto que os proventos da aposentadoria do setor privado, absolutamente minimizados, com tetos bem baixos de remuneração de proventos da previdência privada. Ou seja, o setor público foi altamente beneficiado, porque é altamente organizado e presente na Constituição. Lá estava presente na Constituição o setor público de todas as áreas, do Banco do Brasil, da Petrobras, todas as estatais, tinham as suas delegações diariamente presentes na Constituinte. E o doutor Ulisses, voltando ao problema da Previdência, fazia estudos autuariais para saber se... Só que, naquele instante no Brasil, havia 20% apenas de pessoas no mercado de trabalho não registradas. Hoje nós temos 50%. Então, os dados que se fazia, o levantamento autuarial para saber se havia financiamento suficiente da Previdência, tinha esse gap, essa distinção. Havia 20% de massa de trabalho não registrada. Hoje é 50%. Que não, portanto, é 30% que hoje não paga a Previdência Social. Que não recolhe a Previdência Social, empregador e empregado. E, por isso, um imenso déficit da Previdência Social, que é o grande buraco das contas governamentais. Naquele instante, se chegou à conclusão que sim, dava. Só que o processo se alterou. Cada vez mais se busca a formalização do trabalho, mas a informalização do trabalho, apesar de todo o processo de criminalização da informalização do trabalho, é ainda em níveis elevadíssimos. Mas quero lembrar dois aspectos, o aspecto da organização da estrutura de poder e depois da revisão constitucional e das emendas parlamentares. Na estrutura de poder, a Constituinte foi o tempo inteiro parlamentarista. Ela era parlamentarista. Ela foi parlamentarista... Aliás, essa é uma contradição, né, Real? Essa que veio... Porque ela é uma Constituição parlamentarista que virou presidencialista. Virou presidencialista. Esse é o grande problema, esse é o grande nó que nós vivemos no país. Ela era parlamentarista, ela foi parlamentarista nas subcomissões, ela foi parlamentarista nas comissões, ela foi parlamentarista na comissão de sistematização. Aliás, com projetos interessantes, eram projetos parlamentaristas que estabeleciam um jogo de controles de poder interessantes. Eu propus, vendo a possibilidade de cair a emenda parlamentarista por pressão, propus ao Dr. Ulisses um sistema de parlamentarismo, de presidencialismo parlamentarizado, com um ministro coordenador, que o Ulisses aceitou, o Sarney também até acabava por aceitar. Mas a Constituição ela era parlamentarista. E houve o seguinte fato, do qual eu fui uma testemunha muito direta. Houve o desejo,
um imenso e forte desejo do Sarney de ter 5 anos de mandato. E é uma marca das constituições brasileiras. Foi assim em 23, em 1823, foi assim em 91, foi assim em 34, foi assim até em 46 com o Dutra, a briga entre o Poder Executivo e a Constituinte. O nosso inimigo estava do outro lado da rua. O nosso inimigo era o Sarney, né? O nosso inimigo diário, constante, era o Saulo Ramos, como seu agente jurídico, tempo integral. Mas o Sarney queria 5 anos porque ele imaginava que teria mais um 5º ano para voltar ao sucesso do Plano Cruzado. Que ele conseguiria o milagre de recuperar a economia e ser novamente o homem do sucesso que foi durante com o Dilson Funaro durante o pouco ano de vigência do Plano Cruzado. Ele queria mais um 5º ano. O Mário Covas, no início da Constituinte, houve uma convenção do PMDB e uma consulta informal, mas que todos os convencionais votaram, se deveria haver 4 ou 5 anos para o Sarney. E, majoritariamente, a PMDB votou 4 anos. E o Mário dizia, eu não posso abrir mão, eu tenho uma ordem do meu partido, e o Mário nisso era muito rígido. Tem uma ordem do meu partido que é 4 anos. E não negocio isso. E o Sarney, então, chegou a propor, eu estava na casa de Renato Acho, com o doutor Ulisses, quando toco o telefone, era o presidente Sarney, querendo falar com o doutor Ulisses, e eu chamei o doutor Ulisses, e ele fez a seguinte proposta, que ele aceitava parlamentarismo já com 5 anos. Seria parlamentarismo já, e ele seria um presidente do parlamentarismo. Nelson Jobim e eu fomos encarregados pelo Dr. Ulisses de levar essa proposta ao Mário. Na manhã seguinte. O Mário Covas disse, não posso, não aceito. E se dizia, mas o Mário é mais anti-Sarney do que parlamentarista. E ele não aceitou. O Pimenta da Veiga e o Serra também não aceitaram. O Pimenta da Veiga teve uma feliz ideia de sugerir que o Sarney seria um Jango do parlamentarismo. Que ele usaria o parlamentarismo para conspirar contra o parlamentarismo. Não faria isso. Não foi aceita a ideia do parlamentarismo já com 5 anos. O Sarney foi levado, então, a acoplar presidencialismo em 5 anos. E aí começou o primeiro mensalão. Grande mensalão. Que foi a distribuição de canais de rádio e televisão aos constituintes, pelo Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações, para votar em presidencialismo em 5 anos. Então a Constituinte, que vinha toda ela sendo parlamentarista, o capítulo do Poder Legislativo tinha sido votado com moção de censura. Já o capítulo do Legislativo, que antecede o do Executivo, tinha sido votado parlamentarista. Entra a emenda coletiva, que era chamada emenda Humberto Nova, porque ele era o primeiro signatário. Emenda presidencialista. Que ali se uniram todos os candidatos à presidência da República também. Que era o Lula, Paulo Maluf, o Quércia. Não havia partidos, havia chefetes que estavam ali a orientar os seus fâmulos. Foi. E passaram a votar o quê? Votaram e venceu o presidencialismo. A emenda presidencialista. Só que era uma emenda do Poder Executivo presidencialista com o Poder Legislativo parlamentarista. Tiveram que fazer, sem votação, um processo de adaptação do texto do Legislativo parlamentarista ao texto do Executivo presidencialista. Olhe se falta ou não falta um fio condutor nessa Constituição. E se formos ver que, com isso, se estabeleceu uma redução dos controles sobre a criação de partidos políticos,
sobre o sistema eleitoral que se estabeleceu, seu sistema eleitoral proporcional, que é o nosso imenso desastre. Porque são 3.000 candidatos a deputado federal só em São Paulo. Imagine. Porque um número e meio de cadeiras multiplicado por 30 partidos, são 3.000, no mínimo 3.000 candidatos a deputado federal, que concorrem a deputado federal em toda a circunscrição do Estado de São Paulo. Então, o sistema eleitoral que se estabelecia com o parlamentarismo muito mais apropriadamente, que seria o sistema distrital misto, ou o sistema distrital mais o distrital misto, foi a Breca que estabeleceu qual é a diferença da estrutura política da Constituição de 34, da Constituição de 46 e da Constituição de 88. Nenhuma. O que tem é a medida provisória, que foi o campo onde houve o maior número de alterações constitucionais, foi para mexer na medida provisória para estabelecer maiores controles com relação à ação do Executivo na edição de medidas provisórias. E até hoje, efetivamente, a Câmara... E que o Executivo governa por decreto. Governa por decreto. Até porque a Câmara não se vale da sua prerrogativa de in limine examinar o problema da urgência e da constitucionalidade da medida provisória, da urgência e da necessidade da medida provisória. Então, as medidas provisórias eram sempre repetidas, chegaram a ser centenas de vezes repetidas, e várias das emendas constitucionais que foram aprovadas foram para tentar limitar. O que nós vemos, portanto, é que nós temos um sistema político absolutamente manco. Não há partidos políticos, basta ver o que está acontecendo entre prós e solidariedade. E daí surge o ativismo judicial a estabelecer que a perda do mandato, quando se muda de partido indevidamente, porque o mandato é do partido, essa é uma criação do TSE convalidada pelo Supremo Tribunal Federal. Há um erro do Supremo Tribunal Federal, erro inteiro, porque estava mal posta a lei que era para viger em 10 anos da cláusula de barreira. Não existe mais cláusula de barreira. Nem cláusula de barreira, porque aí foi um ativismo negativo do Supremo Tribunal Federal a entender a inconstitucionalidade da lei que estabelecia a cláusula de barreira, porque também impedia o exercício de várias outras atividades, não só a parlamentar, mas fundo partidário, com meios de comunicação, que realmente inviabilizava partidos. Então não existe diferença. E nós temos essa crise. Nós temos o quê? Parlamentares que não têm nenhum contato efetivo com o povo, nenhuma fidelidade a um ideário, que recebem votos aqui e ali. Qual é a mágica para ser eleito deputado hoje? É ter cabos eleitorais? Não é possível alguém conseguir ser eleito no meio de 3.000 candidatos, e nós fomos candidatos a deputados, sabemos como é difícil isso. Por quê? Porque precisa ter alguém ali em cima, atrás do eleitor, e aí está a Caixa 2. O Caixa 2 não está no pagamento de publicidade, isso, daquilo, está no pagamento do pagamento do cabo eleitoral, que muitas vezes é o prefeito da cidade. Como é que você vai pôr no teu livro que você pagou para o prefeito da cidade tanto, para ele ser o seu cabo eleitoral? Ou o candidato a prefeito derrotado, que é mais barato. Então, esse sistema eleitoral leva ao processo de corrupção. Leva à fragilização dos partidos políticos. Leva à ausência de linhas programáticas no Congresso Nacional, que fica sujeito ao varejo. É pescaria de varejo. Então, a Constituição não trouxe uma estrutura de poder diversa daquela que se estabeleceu no país há um século. Eu estou terminando. Já vou terminando. Então, nós somos fruto desta... Se existe alguém responsável pela crise política que vive o país, chama-se José Sarney. Este foi um homem que, para colocar o seu interesse de permanecer mais um ano, aliás, o último ano de governo desastroso, e que pouco se importou com a estrutura política, com o destino do país. Falou que a Constituição tornaria o país ingovernável, ele tornou o país ingovernável.
E para finalizar, nós tivemos uma revisão constitucional. Essa revisão constitucional nada fez. Nada. Nem mesmo a ordem econômica até, me parece que muito mais foram emendas constitucionais do início do governo Fernando Henrique, que modificaram aspectos da ordem econômica para tentar desengessar um pouco a ordem econômica, para viabilizar uma modernização dentro do processo de globalização. Mas por que a revisão constitucional não foi avante? Nada. Houve 2 emendas. Era uma grande oportunidade a revisão constitucional, com quórum de maioria absoluta, com a união das 2 casas. Por quê? Porque houve uma omissão consentida. Como eu disse no início, essa Constituição ela procurou a proteção dos interesses de setores organizados. Esses setores organizados se organizaram para não mexer na Constituição durante a revisão. Eu não mexo aqui, você não mexe ali. Você não mexe no meu interesse, eu não mexo no seu. A Polícia Militar não mexe na Polícia Civil, a Polícia Civil não mexe na Polícia Militar. Vamos fazer um acordo pela inação? Então, a revisão constitucional, claro, a revisão constitucional não produziu nada porque houve um acordo pela sua imobilidade. Eu não mexo nesse seu interesse, você não mexe no meu. E pronto. E perdeu-se uma imensa oportunidade. Por que se estabeleceu a revisão constitucional? Não só porque Portugal tinha estabelecido, mas porque se tinha tido clara consciência. Primeiro, de que a Constituinte passou a vergonha da aprovação do sistema presidencialista e, por isso, promoveu o plebiscito de presidencialismo-parlamentarismo, porque estava envergonhada, que se sabia comprada. Nunca houve o sentimento de tanta frustração quanto no dia seguinte a votação da emenda presidencialista, porque a Constituinte tinha consciência de que tinha se vendido. Então precisava uma revisão constitucional, porque se sabia também que havia todas essas soluções compromissórias, que era necessário tempo para decantar e saber quais eram as melhores soluções, que havia um processo econômico em grande transformação depois da queda do Muro de Berlim e do processo inicial de globalização. Mas nada foi feito porque os setores organizados da sociedade combinaram de não mexer na Constituição para deixar prevalecentes os seus interesses setoriais. Então nós perdemos uma imensa oportunidade, estamos com essa crise política perene na vida brasileira e só se fala de reforma política e nada se faz de reforma política. Agora mesmo a pequena, mínima reforma política já foi enterrada. Chegou a pensar de uma nova Constituinte com plebiscito, que seria uma alucinação, traria uma imensa insegurança jurídica ao país. E nós temos, então, essa Constituição que tem fonte de grandes transformações do país, a partir especialmente da ordem social e da seguridade, no campo dos direitos individuais, no campo do judiciário, do Ministério Público, com disciplina, tem pontos altamente positivos, mas ela carrega pontos altamente negativos. Ela é fonte de avanço e, ao mesmo tempo, fonte de perene preocupação, porque ela é geradora das crises políticas que caracterizam a vida brasileira. Obrigado. Eu dar boas-vindas ao professor Flávio Berrebach, que também viveu esses momentos patrióticos do Brasil. Foi a Constituição de 88. Sacrificado. Eu sei. Sacrificado pelo doutor Ulisses, queimou ele. Eu não quis ser indelicado com você, mas eu esqueci de determinar o horário para os dois. Mas foi bom porque você e o Plínio trouxeram para casa uma espécie de documentário sobre a Constituição. Quer dizer, nós assistimos isso à distância. Eu estive lá 2 ou 3 vezes com o Flávio, com o doutor Ulisses, com o Mário particularmente. Mas a vivência interna corporis da Constituinte, seja na posição de decisor, seja na posição de assessor de uma grande figura que é o doutor Ulisses, traz para casa lembranças importantes para a história desse país. Nós estamos às ordens para o debate.
Senhores, por favor, sinta à vontade para fazer perguntas ao doutor Miguel ou ao doutor Plínio. Por favor. Bom dia a todos. Plínio, Miguel, Antônio. Meu nome é Lucas, sou aluno da graduação, terceiro ano, e foi citado pelos dois o processo de negociação de interesses na Constituinte. O aluno de graduação pouco tem contato com o processo político de formação da Constituição. Ele tem contato com a Constituição já posta. Eu tenho uma curiosidade, uma dúvida, como é que foi, em detalhes, esse processo de conseguir colocar posições antagônicas dentro da Constituição, que permanecem até hoje. Então, por exemplo, nós temos uma Constituição extremamente democrática, cidadã, que garante direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, coloca coisas como crimes hediondos, a polícia militar é um braço auxiliar do Exército, que é uma coisa muito estranha para uma Constituição que estava saindo da ditadura militar, que é quem vai ser o braço da lei, é um braço auxiliar do Exército. O Exército quase não tem participação nas instituições democráticas, mas a polícia... Então, eu gostaria de saber, não se limitando à polícia militar, mas como foi esse processo de negociação e como essas coisas se estabeleceram. Se foi um acordo geral num dia ou se foi simplesmente colocaram ali e deixaram. Obrigado. O que eu posso dizer é o seguinte: esse processo de entendimento era feito passo a passo, a cada capítulo, a cada proposta. A Constituição ela é efetivamente contraditória. Eu digo o seguinte: ela é uma Constituição que desconfia de si mesma. Ela declara os direitos individuais, mas não acredita na declaração dos direitos individuais e precisa reforçar esses direitos individuais através da incriminação. É um pouco uma esquerda punitiva que está ali presente. O crime de hediondos era uma ideia do deputado presidente do PTB de Santos, o Gaston Henrique, que dizem que ele namorava Tutu Quadros. Esse sim era um crime hediondo. E ele negociou o crime hediondo até o último instante. Ele tinha essa proposta e ele chegou a dizer que o PTB não votaria o texto final do primeiro turno se não votassem, porque foi ficando para trás o texto do crime hediondo, que não diz nada. Escreverá crime hediondo, que não pode ser concedido graça e anistia. Não quer dizer nada. Depois, sim, veio o crime hediondo para responder a reclamos populares. Mas existem lá criminalizações absurdas, como o racismo, o crime de racismo é imprescritível. A violação da criança será severamente punida. A Constituição não precisa dizer que você vai punir severamente um crime de estupro ou de estupro de vulnerável. É evidente que não precisa, a Constituição está dizendo isso. Mas era a Constituição que desconfiava de si mesma. Ela virava punitiva. Ela declarava direitos, ao mesmo tempo ela era punitiva. Havia dados curiosos dessa Constituição, quer dizer, negociações que eram feitas, às vezes, por exemplo, dos interesses do Norte e Nordeste. Havia uma propaganda na Constituinte, né? Com cartazes espalhados pelo Congresso todo: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 292 votos de uma só vontade. Esse era o cartaz. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 292 votos, dava a maioria, e uma só vontade. Chegou a haver uma emenda de um deputado do Pernambuco, Coelho, do voto ponderado para presidente da República, que não passou por um voto. Eu me lembro disso. Que estabelecia ponderação nos votos de forma que o voto do acreano valia 5 vezes mais que o voto do mineiro, em eleição direta para presidente da República. Então, havia conflitos regionais que precisavam ser superados.
Então, você vê lá benefícios para o Banco do Nordeste, que estão na Constituição. Privilégios para os estados nordestinos. O processo de negociação tinha problema das Forças Armadas. A Polícia Militar está bem reduzido o seu papel, mas realmente também não se pode dizer que a Polícia Militar não será uma força auxiliar do Exército, porque o Exército não existe. As revoluções brasileiras foram sempre feitas pelas brigadas militares ou pelas polícias militares, e não pelo Exército. Porque o Exército tem os conscritos, e as polícias militares têm os policiais profissionais. Então, isso foi uma discussão imensa que veio desde do governo provisório do Getúlio, da Constituinte de 34, como que se devia estabelecer um controle sobre as polícias militares para que não houvesse processos sediciosos estaduais. Também foi uma grande discussão com as Forças Armadas, o papel do Exército, o papel das Forças Armadas, se deveria ser responsável pela ordem e a lei. Um outro processo de negociação complicado, inclusive com o Leônidas, que era o ministro do Exército. Realmente, essas negociações não se faziam geral. Então, como eu disse, as negociações eram feitas de manhã, na reunião de liderança no PMDB, com os, 14 pessoas? Mais ou menos. Mais ou menos, né? E se passou a usar a emenda aglutinativa, as emendas aditivas, se inventou uma mudança regimental para tentar compor textos que fossem palatáveis pelas lideranças e votáveis, vamos chamar assim. Os acordos eram feitos paulatinamente. O papel do relator geral não era proeminente, ele não era um homem político, mas não tinha autoridade jurídica para ter um papel de relevo, Bernardo Cabral. E gostava muito do Fernando Henrique. Gostava muito do Fernando Henrique. Adorava o Fernando Henrique. Mas não tinha um papel. Disse que ele tinha grande orgulho de ter sido professor da Sorbonne. O Fernando Henrique disse numa coisa, não, aqui não é um cursinho que eles dão lá. Ele deu uma aula. Deu uma aula. Passou na porta da universidade. E ele recebia as comissões, para dizer ele recebia as comissões de interesses toda manhã e reunia, dizia. Eu me lembro de uma cena que ele recebeu um grupo de pessoas do cartório de protesto, porque todos os grupos organizados foram lá colocar os seus interesses. E um deles era o cartório de protesto, o problema também da herança e tal. E ele disse para o sujeito, leu o documento, disse assim, pois eu lhe garanto, cortou o ar com um gesto assim, eu lhe garanto que farei um exame perfunctório da matéria, ou seja... Não ia olhar. Perfunctório significa o inverso da aula da Sorbonne. Não, para a aula da Sorbonne. Em suma, só para te responder, não existia um processo constituído de acordo geral. Né? Os acordos eram feitos a cada passo, a cada artigo, de acordo com os interesses, sendo os interesses os mais diversos. Por isso, compromissório. Por isso, o texto do Oscar é perfeito a analisar a Constituição. Se você é o diretor, eu tinha que elogiar. Uma pergunta aí, não? Meu nome é Gilberto Magnani, eu sou empresário aqui em São Paulo. E eu tenho duas perguntas, uma para o Dr. Plínio, que eu sempre admirei muito. Qual foi assim a grande frustração pessoal do senhor? Quer dizer, aquilo que o senhor achava muito importante ser aprovado e que não teve o menor êxito. E o Dr. Miguel Reale, o senhor comentou, se eu entendi bem, me deixou até preocupado, né? Que as coisas eram decididas de manhã e que à tarde chegava lá um constituinte e perguntava o que vem agora, quer dizer, totalmente ausente de um documento tão importante que é a Constituição Federal. Quer dizer, chegava lá sem saber o que ia acontecer. Né? Um deputado que sai de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Amazonas,
vai um constituinte, né, vai até Brasília e não sabe o que vai acontecer à tarde. Quer dizer, eu acho, se eu entendi bem, eu acho isso horrível como cidadão. São as minhas perguntas. Muito obrigado. Olha, para mim a frustração maior foi o parlamentarismo. Foi perder o parlamentarismo. Porque o Fernando chegou para mim um dia e disse uma coisa que era certíssima, disse, Plínio, esse país precisa ser parlamentarista, porque se não tiver parlamentarismo, não tem partido. Você veja, nós somos 300 e tantos deputados aqui dentro, tem maioria absoluta. Se nós reunimos de manhã, fazemos uma Constituição, trazemos aqui de tarde e aprovamos. No entanto, esse cidadão, que nem é um grande líder, é um sítio que ficou aí meio herdado, ele resolve ter 6 anos para o Congresso. Estupora todos nós. Ganhou de nós estourado. Entendeu? De modo que ou é parlamentarismo ou não, dificilmente será uma democracia forte e tal. E eu concordei, todo mundo concordou ali e tal. Mas não teve jeito. Foi Tristônio foi a minha maior... né? Um trator. Não sei quantas emissoras de televisão e resolveu o assunto. É o mensalão das televisões, direto, assim, pá. De modo que foi a minha frustração maior. Eu compreendo a sua preocupação, mas não há como todos esses constituintes terem efetiva participação e conhecerem todos os dados e detalhes dos assuntos técnicos e que estavam sendo votados e decididos. Na verdade, os constituintes, aquela zona cinzenta, né, os anônimos de qualquer congresso, ainda mais na Constituinte, aquela massa cinzenta que não tinha maior participação, seguia a votação de liderança. O PDT vota assim, o PMDB vota assado. Ele votava de acordo com a indicação Havia, às vezes, propostas de emendas, ia sustentar uma emenda, mas aí prevalecia a posição do relator e a posição dos partidos políticos. Ele não tinha... se ele quisesse acompanhar, ele poderia saber qual vai ser o que é a pauta de amanhã, e se inteirar. Mas, primeiro, ele não tinha nem arsenal próprio de conhecimento, de interesse, de o que vai ser votado no capítulo da saúde. Então, realmente, qualquer grande reunião acaba tendo decisões em petit comité. É o pequeno grupo que vai acabar tomando decisões que tem maior participação política, que tem chamados relevo. Cardeais, né? Os cardeais. Isso é natural de qualquer grande assembleia. Tanto que fala, é o cardeal e o baixo clero. É o baixo clero. É isso, exatamente o baixo clero. Não existe, não era uma exclusão, era a natureza das coisas, infelizmente. Eu não falo em exclusão, eu falo de saber o que está acontecendo. Não sabiam e não tinham interesse e chegavam lá e perguntavam quantas vezes, o que você vai votar hoje? Como é que vai votar? Vote de acordo com a sua liderança. Uma vez aquele que era presidente da Confederação Nacional da Indústria e do Comércio, um deputado do Nordeste, entendeu? Entrou no plenário, não tinha noção, né? E estava sendo um voto, uma emenda para acabar com o SENAC, com o negócio do interesse dele. Do S. E ele chegou para o Genuíno e perguntou, o que estão votando? Disse, não, aqui é a favor. O cara, pá, votou contra. Aí ele foi lá, senhor presidente, eu me enganei, me enganaram. Tinha noção, votou ali. Mário Shapiro, professor aqui da AGV, queria fazer uma pergunta para os senhores sobre a reforma política. Olhando, da perspectiva dos senhores que vivenciaram a Constituição, fica aquela sensação de uma espécie de sensação Manuel Bandeira, né? Quer dizer, o sistema político todo que poderia ter sido e que não foi. Mas olhando hoje, o sistema político ele funciona com alguns custos, né? Talvez a opacidade seja um grande custo, mas ele funciona. Então, é isso que eu gostaria de saber. Qual é a agenda de reforma política? Porque a medida provisória, que é a grande diferença em relação à Constituição de 46 e à de 34, talvez seja o que garanta poder de ação do Executivo e não impeça que se coloque que se promova um imobilismo no país.
E as relações entre o Executivo e o Parlamento, que são ruins, são opacas, etc., mas nenhum dos presidentes da República até hoje vivenciou, pós-Constituição de 88, uma paralisia decisória. E achei interessante a construção que o professor Miguel Reale colocou do presencialismo parlamentarista, porque, de alguma maneira, é mais ou menos como a gente tem funcionado. A diferença é que, estou aqui arriscando uma provocação, ao invés dos gabinetes caírem por completo, as crises se localizam no varejo em alguns ministros. Então, no governo Itamar Franco cai o Henrique Argrives, depois no governo Fernando Henrique caem alguns ministros, no governo Lula as crises são normalmente centralizadas na Casa Civil. Então, quer dizer, será que a gente não construiu um parlamentarismo presidencialista, ou coisa que o valha, dirimindo crises no varejo e garantindo o poder de agenda via medida provisória? Enfim, quer dizer, foi o que conseguimos. Eu vou responder a questão da reforma política. E a reforma política, primeiro, não tem reforma política enquanto foram o PSOL e os partidos socialistas não foram para o poder. Não fazem mesmo. Porque eles fazem... eu assisti não sei quantas reformas políticas. A reforma política é feita com um negocinho de somar, com maquininha de somar. O cara olha lá e diz, isto aqui, eu ganho voto ou perco voto? Sou contra. Eu ganho voto, a favor. É batata. Entendeu? Então, por isso é que vem. Numa vez você pode pôr a cara, fazer outdoor. Na outra não pode fazer outdoor, porque lá não interessava. Numa eleição você pode levar documento, mostrar documento, olha aqui e tal. Na outra eleição não pode. Varia. Reforma política nós faríamos, quando chegarmos lá, num artigo só, financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha. Só dinheiro público de campanha, punição para o candidato que usar dinheiro particular. Não faz a reforma de dinheiro público, o dinheiro não é entregue ao candidato, ele fica na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral regulamenta o que pode ser gasto, o quanto pode ser gasto em cada coisa, e aí então ele, o candidato faz o gasto e a empresa apresenta a conta ao tribunal, o tribunal paga. E se o cidadão for tomado usando um dinheiro dele, ele será cassado, corta o registro e ele será punido, processado criminalmente. Aí sim tem reforma eleitoral. Aí tem reforma política. Aí muda o país, muda mesmo o país. Agradecer a pergunta, dizer, eu acho que nós não avançamos nada, não conseguimos. O que se gerou? Gerou um mensalão, que é a maior crise do que o mensalão, o maior problema institucional do que o mensalão. Nossa Senhora. O mensalão é a destruição do processo democrático. É acabar com o processo democrático, acabar com o processo de persuasão, com o processo político, para realmente reconhecer que o Congresso é formado por 300 picaretas que são compráveis. Ou seja, como é que se foram votar matérias importantíssimas no governo Lula? Através do mensalão, com distribuição de dinheiro nas vésperas das votações mais importantes. Então, não houve nenhum parlamentarismo presidencialismo parlamentarizado ou parlamentarismo presidencializado. Pelo contrário, essa é uma estrutura que se pensava de um ministro coordenador, que não haveria dissolução da Câmara, mas haveria aprovação do Ministério, aprovação de um plano de governo, comprometimento partidário. E o fundamental na reforma política é a mudança do sistema eleitoral. E se você não muda do sistema proporcional que nós temos universal, você não muda. É o núcleo do sistema político, é o sistema eleitoral. Não adianta. Medida provisória, se tentou de todas... Houve, me parece, que 3 emendas constitucionais alterando a disciplina das medidas provisórias na Constituição. Eu pus uma. Porque, para limitar... Porque o que acaba acontecendo? O presidente não tem responsabilidade e a Câmara não tem responsabilidade. Se a Câmara quiser emperrar uma medida provisória e não votar, não vota.
Qual vai ser a consequência para o parlamentar? Nenhuma. Qual vai ser a consequência do presidente se ele tiver uma medida provisória dele rejeitada? Nenhuma. Se ele quiser impor uma votação, porque há outras fórmulas de mensalão, que são as emendas parlamentares. Também é. Agora vem o orçamento impositivo para impor que as emendas... pior ainda. Ou seja, não se avançou nada, pelo contrário, só se está aí a tentar acomodar interesses subalternos. O que é o parlamentar hoje? Já era antes. O que ele é hoje, mais ainda? Um office boy de luxo, que vive nas antessalas dos ministérios para conseguir ponte para o município que ele representa, ou do qual ele é oriundo, para conseguir vantagem para o setor ao qual ele está ligado. Então, a vida política ela não existe como ideário, como consistência, como proposta, não existe. Então, nós, efetivamente, não avançamos absolutamente nada na nossa estrutura de poder desde a Constituição de 1891. Não tem. E tem outros problemas, outro grande entrave era o problema federativo, o problema da distribuição do bolo tributário, que aí sim o Sarney foi completamente omisso e deixou o bolo tributário ser passado para estados e principalmente para municípios, e daí o que faz a União para não ter divisão do bolo tributário? Cria contribuições, porque as contribuições não são objeto de fundo de participação. Então, ou seja, quantas medidas precisariam ser mudadas para reconstruir politicamente o novo pacto federativo, para reconstruir essa relação executivo-legislativo na base da responsabilidade? E nada disso existe. Nós estamos levando? Estamos levando. Mas com crises contínuas. É a crise do Collor, é a crise do mensalão, é a crise da dificuldade de governança por parte da Dilma, ou seja, não existe trânsito de ideias, não existem partidos políticos. Começa uma disputa presidencial que efetivamente é de troca de favores, partidos que foram recentemente criados, aos quais já se promete uma isso e aquilo, como esse PROS. O PROS é um partido que está aí posto à venda. Nasceu, né, com uma grande placa, vende-se. Eu sou Igor, sou aluno da graduação, estou no 2º ano, queria fazer uma pergunta para os dois debatedores. O professor Carlos Arissanfel, comentando a Constituição, ele colocou sobre o processo de aglomeração, vamos dizer assim, dos interesses que levaram ao texto da Constituição, ele colocou de uma forma talvez um pouco pessimista, dizendo que, na verdade, a Constituição de 88 é uma Constituição chapa branca, é a Constituição onde os interesses de quem tinha acesso aos constituintes ou ao processo político naquela posição conseguiu garantir, constitucionalizar os seus interesses, e o problema é que leva àquilo que o Lucas tinha feito na pergunta dele, de quão contraditória parece nossa Constituição, a gente olhando agora. E a conclusão do professor Sanfel é de que, na verdade, o que mantém nossa Constituição em pé, levando em consideração tantas contradições que tem dentro dela, potenciais, é o compromisso pela governabilidade, ou seja, pelo que o professor parece mostrar, é que nossa Constituição tem um germe que seria o germe de tão contraditórios são os interesses dentro dela, que se nós fôssemos levar eles a cabo da forma que eles estão lá, nós não conseguiríamos governar o país com essa Constituição. Então, minha pergunta, na verdade, é: os senhores acreditam que o texto da nossa Constituição e a forma que o processo constituinte levou a esses interesses contraditórios estarem dentro do texto da Constituição, esse é o germe da destruição da própria Constituição? Quer dizer, ela consegue ter uma vida longa apesar disso? Ou não? Existe uma capacidade de renovação dentro dela de alguma forma? Não sei se eu me fiz claro também, se não me fiz. Olha, eu sou da seguinte opinião. O texto constitucional foi muito modificado na revisão, ele tem incongruências dentro dele, sem dúvida, mas eu acho que ele ainda é um texto válido e que ele vai se sustentar, porque ele forneceu alguns instrumentos extremamente importantes para que as pessoas comuns do povo possam reivindicar os seus direitos.
eu acho que ele não vai cair tão cedo, não. Eu disse, a Constituição tem conquistas importantíssimas, que, portanto, consolidam o seu texto, consolidam a legitimidade, o reconhecimento da Constituição. Existem falhas que são graves, eu tive aí, existem contradições, não existe um fio condutor, ela é liberal conservadora e era extremamente protecionista e estatista. Isso se superou com as alterações das emendas constitucionais no início do governo Fernando Henrique, em parte, mas o problema todo é que não se vai fazer uma nova Constituinte, não se vai fazer um processo revolucionário no país, não é? Mas que, sem dúvida nenhuma, um dado essencial para que se tenha certeza da continuidade, da construção consciente de um projeto de país, é a reforma política. Mas essa não sai. O Plínio bem disse, o deputado está preocupado de saber se na reforma política que vai ser votada ele vai ser reeleito. É isso só. Ponto. E ele se esquece que 50% do Congresso muda a cada legislatura, portanto, não é o processo eleitoral vigente que vai garantir a sua eleição futura. Mas ele não pensa assim, se eu fui eleito nesse processo, eu não vou mudar. E não muda. Acho muito difícil que mude. E acho muito difícil que aconteça algum problema de ruptura institucional. Não vai acontecer. Nós vamos ficar nesse marasmo, nessa ausência de construção institucional e de construção de responsabilidade política e de ação governamental coparticipada pela sociedade e pelo Congresso. Vai continuar a existir uma espécie de presidencialismo de cunho mais imperial, que é o que restou aí, que, ou com mensalão, com emendas parlamentares, vai tentar driblar essa mixórdia que é o Congresso Nacional, para falar a verdade, com o PMDB como partido ainda majoritário no Senado e com imensa força na Câmara, que é um saco de gatos. Continua sendo um saco de gatos. Então, eu não vejo nenhuma ruptura, que o Sumfeld tem razão, quer dizer que é chapa branca, falamos dos interesses setoriais, e esses interesses estão acordados de não mexer muito para não prejudicar as disposições que lhes são favoráveis. Nós vamos continuar. Infelizmente, o que eu vejo pessimistamente é que nós vamos continuar. E vamos continuar por quê? Porque vamos continuar. Não vai haver ruptura, não vai haver nada. Nós vamos continuar. Vamos continuar os escândalos, vão continuar as emendas parlamentares, vai continuar a ausência de vida sadia e responsável na política brasileira. Infelizmente, a minha visão é muito, muito pessimista. Bom, opa. Eu gostaria de perguntar se existe alguma proposta de reforma política que possa ser homogênea, unitária, metapartidária e com a qual a maior parte do povo esteja, desde logo, de acordo. Uma proposta. Não. Porque os interesses são muito divergentes, né? Claro, não tem, não. Não tem. E não é possível avançar uma. Flávio, eu acho que a proposta que foi feita pelo movimento contra a corrupção eleitoral, com apoio da Ordem dos Advogados, que, inclusive, não precisa de reforma constitucional e podia ser feita por lei ordinária, já seria um avanço. E podia ser feita por lei ordinária, com 2 votações, com sistema proporcional, portanto, não precisaria mexer, com 2 votações, a votação primeiro no partido, depois nos candidatos, ou seja, cada partido teria já definido o número de candidatos proporcionais aos votos que recebeu, e um segundo voto em nomes, já seria um avanço. Mas nem isso foi aceito. Então, se uma proposta que era sadia,
que era por lei ordinária, que não era por reforma constitucional, portanto, mais fácil de ser aprovado, que tinha apoio popular, que conseguiu várias assinaturas, como o da Ficha Limpa, é o mesmo movimento que dirigiu a Ficha Limpa e tal, não consegue levar avante? Então, você vê que é difícil, né? Se nenhuma proposta como essa... Será que eu poderia adiantar uma? Sim. Olha, eu nunca vi, ao longo de toda a vida, nenhuma proposta a favor da corrupção. A favor? Da corrupção. Nunca vi. Nunca vi nenhuma proposta que seja a favor do câncer. Nunca vi uma proposta contra as criancinhas. Nunca vi. Então, o pressuposto é de que todas as... Fome zero, nunca vi fome 90, nunca vi nada disso. Agora, considerando que, desde a República, o Brasil adota o sistema de separação de poderes, e considerando que o Brasil é uma república presidencial, e independentemente das posições de cada um de nós, mas considerando que o Brasil é uma república presidencial, que adota, desde o artigo 2º da Constituição, o sistema de separação de poderes, não parece uma incongruência um deputado e senadora assumir um ministério, uma secretaria de Estado, e servir simultaneamente a 2 poderes? Não seria uma evolução política se houvesse um consenso de que deputados e senadores não podem servir ao Poder Executivo? É como nos Estados Unidos. Pergunto se a Constituição, que procurou tudo prever e tudo prover, e que, somando todas as emendas hoje, dá mais de 2.000 incisos, artigos, alíneas e parágrafos. A Constituição do Brasil tem mais de 2.000 dispositivos. No artigo 2º, trata da separação do poder, mas não diz que quem tem um pé num barco não pode ter no outro. Eu estou de acordo. Podia ser, mas não resolveria o problema. Mas seria um avanço político. Não passa nem a pau. Mas não passa. Exatamente porque é um avanço, não passa. Não passa nem a pau. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber a opinião dos debatedores sobre o processo de revisitação que o Supremo faz do momento constituinte. E pega um momento muito específico, que foi a recente decisão sobre a união homossexual, né? Entendemos porque algumas coisas que estão na Constituição parecem estar ali um pouco incoerentes, num lugar estranho. O processo de amarração foi muito complexo e muitos interesses precisaram estar ali representados. Mas, quando o Supremo julgou essa ação, ele revisitou esse processo e, de certa maneira, disse, bom, apesar da Constituição dizer que a família é homem e mulher, na verdade, é homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, e quer dizer outra coisa. Como é que vocês veem esse processo de revisitação que o Supremo faz desse momento constituinte, e especificamente nesse caso como um exemplo? Não entendi muito bem a pergunta. Plínio, quando o Supremo foi julgar o caso da união homossexual, ele encontrou uma barreira muito grande, que era a expressão homem e mulher que estava ali presente na Constituição. E, nesse momento, ele revisitou aquele processo, né? E eu gostaria de entender por que isso foi colocado ali e como é que vocês veem esse processo do Supremo enfrentar esse processo constituinte, eventualmente recosturar ou redizer o que está na Constituição. Bom, o problema todo é que existe um processo crescente de interpretação aberta. Seja através das arguições de inconstitucionalidade, seja através de um grande ativismo judicial, uma fragilização da doutrina, uma imensa fragilização da doutrina. O juiz se sente o fazedor da doutrina. Descompromissado com precedentes, descompromissado com doutrina, descompromissado com o texto legal ou com uma interpretação sistemática da Constituição e dos seus princípios,
O juiz se sente um efetivo criador da norma no caso concreto. E isso tem levado a uma grande insegurança jurídica. Há alguns campos em que o avanço da criação judicial tem sido altamente preocupante, inclusive no campo penal. É por isso que, inclusive, acabo de produzir aí 4 volumes sobre jurisprudência em debate, pondo as decisões contraditórias, absolutamente contraditórias. Aliás, é o artigo que escrevo sobre isso sábado que vem no Estado de São Paulo. Ou seja, as decisões completamente contraditórias, sem que a justiça esteja preocupada com o que consta da doutrina. Aliás, a boa doutrina também é rara hoje em dia, porque prevalecem os manuais daqueles que, porque deram uma aula, se entendem capazes de escrever um manual. Então, nós temos aí realmente um problema sério desse ativismo judicial que precisa encontrar limites. Então, nesse caso da união homossexual como família, como casamento, não diz casamento, mas diz reconhecimento da união estável, se estabeleceu uma ideia sobre qual era a finalidade desse reconhecimento da união família, homem e mulher, e se estabeleceu um processo analógico e a extensão e uma interpretação aberta, construtiva. E, realmente, o direito é o que a interpretação for. O direito é o que a interpretação for. Friedrich Miller diz o processo interpretativo é um processo estruturante. Não se encontra a solução pronta e acabada no texto legal ou no texto constitucional. O juiz constrói. Não é? E o fato sugere muito mais do que aquilo que está contido na norma. E o fato tem uma força. Então, existe necessidade de uma interpretação construtiva, criadora, mas que não está tendo limites. Eu acho que nós temos que encontrar um meio termo capaz de não vedar a criação do direito por via da interpretação judicial, mas estabelecer alguns limites. Bom dia, meu nome é Rui, eu sou aluno do pós aqui da GV. E eu fico meio assim assustado quando a gente vê uma Constituição com uma visão assim tão pessimista. Eu já ouvi dizer que o pessimista seria o otimista com experiência, mas eu queria estar aqui e ouvir assim algumas luzes no final do túnel para a gente pensar no futuro do país. A questão que eu ouvi, que esse sistema eleitoral é meio viciado por conta, talvez, da manipulação no voto, né? Os políticos contabilizam muito esses votos porque manobram muito os eleitores. Essa questão do voto ser obrigatório aqui no Brasil, isso influenciaria essa mudança de deixar de ser obrigatório para ter uma consciência política maior dos eleitores? Poderia mudar isso a curto e médio prazo? Seria a minha pergunta. Eu espero um pouco. O Reale é pessimista, mas eu sou otimista. Eu declarei que eu acho que, apesar das limitações, ela fornece elementos importantes e vai continuar. Vai continuar, sim, senhor. A segunda parte é... O voto facultativo. Eu sou contra. Eu acho que o voto tem que ser obrigatório. Porque o voto facultativo é um pouco dizer o seguinte: cada um cuida de si. Não, senhor. O senhor tem obrigações em relação ao seu país. Você recebe um monte de coisa da sociedade brasileira. Você tem o dever de ser jurado, você tem o dever de pagar imposto, você tem o dever de servir o Exército na idade, e você tem o dever de participar da justiça do país. Porque eu sou contra o voto facultativo. Por hora, eu sou a favor do voto obrigatório. Por quê? Porque nós temos um país com um nível de participação, de consciência política muito baixo. Baixíssimo. Não vamos esquecer que 80% da população brasileira é analfabeto funcional. Ou seja, só o processo
político que pode levar a uma maior conscientização. Mas não adianta eu ter o voto obrigatório ou o voto facultativo se eu não tenho uma mudança do sistema eleitoral. Porque, com esse sistema eleitoral, o sujeito vota, né, no churrasqueiro do vizinho que sugeriu que ele tem um sobrinho de um parente que é candidato. E ele vai lá e vota nesse camarada. Ah, não tem noção. Então, ou muda o sistema eleitoral, e se tiver o voto obrigatório, aumentar a consciência política, né, porque o voto obrigatório leva a um processo de envolvimento, de participação. No momento que nós tivermos uma maior elevação do nível de consciência, pode-se pensar no voto facultativo, quando você tem um percentual, uma camada consistente de pessoas que vão ter interesse pela política. Por enquanto, não. Olha, nessa linha de consciência de voto, etc., eu tenho uma experiência curiosíssima. Quando eu era promotor público em Sertãozinho, tinha um distrito lá perto chamado Pontal. E aí veio uma denúncia de que um vereador lá em Pontal tinha feito uns registros de analfabeto. Naquele tempo, analfabeto não podia votar. Então, o juiz determinou que a gente fizesse uma verificação. Chamou todos os eleitores desse distrito, era um distrito pequeno, não era muito grande, e convocou todos nós, cada um de nós sentou numa carteira, o sujeito vinha ali e dizia, leia um texto, cara, o viúvo viu a uva, não, ele sabe ler. Escreve aí. Eu me lembro de um homem fortíssimo, um trabalhador rural fortíssimo, ele começou a escrever, começou a suar, depois ele olhou para mim e disse, ô doutor, esse troço aqui é pior que Guatambu. É mais pesado que inchada. Esse eu merecia votar várias vezes. Várias vezes, não uma só. Aí, então, depois de um certo tempo, eu virei para um cara e disse, diz uma coisa, quem é o presidente da República? Getúlio Vargas. Getúlio tinha morrido fazia um ano. Eu falei, vai. Aí eu achei estranho. Comecei a perguntar para todos os que vinham. Olha, as perguntas eu não estou lembrado exatamente, mas mais ou menos o seguinte. Acertaram uns 5, 6%. E o grosso, uns 30% deles, 40%, o meu é o do Carolinho. Eu falei, quem é esse Carolinho? O dele é o do Carolinho. Aí disse, ele é o vereador daqui. Ele dá um negócio para ele, ele vota. Entendeu? Ele não sabe nem quem é. Quando eu cheguei ao Chile, eu lembrei disso, porque eu fui trabalhar eu fui para o cara da reforma agrária, né? Eu trabalhava na FAO, na reforma agrária. Então, eu visitava muitos camponeses e tal. Me lembrei, cheguei para um sítio e disse, vem cá, quem é o presidente da República? Dona Eduardo Frei Montalva. Ele sabia o nome e sabia o sobrenome. Era o presidente do exercício? Não erraram, nenhum errou. E vários me disseram o seguinte, Dona Eduardo Frei Montalva, pero eu não votei por ele, porque eu sou comunista e votei por Aliante. Então, nenhum errou. É a diferença entre o Chile e o Brasil. Aqui já era diferente. Que nem um primo meu chamado Rui Soneira. O Rui Soneira só se interessava por namorar. Eu não tinha a menor noção. Mas nada na vida. Então, quando chegava na eleição, ele chegava, quem que tem que votar para o de agosto, né? Quem que tem que votar? Toma aí, Rui. E o Rui punha lá dentro. Um dia o Rui, não sei por causa disso, o Plínio, quem é? Eu falei, não pode, Rui. O voto é secreto. Olha, nós chegamos ao termo da reunião aqui. Eu quero fazer algumas pequenas observações. Primeiro, a bonomia que nos reuniu aqui a respeito de uma eventual controvérsia surda, né, latente. Secreta. Com uma boa votação. O que mostra que nós somos livres para pensar, o que é um galardão nosso. Mas eu quero fazer uma última observação sobre a Constituição. Muita gente critica essa Constituição, dizendo que ela é excessiva, que ela tem um montão de matéria que não é constitucional.
Aí eu fiz uma pergunta. O que é constitucional? Quem diz o que é constitucional? É o constitucionalismo? Quem? Por exemplo, a Inglaterra é um país que tem uma Constituição conhecida, né? Porque foi a primeira. No entanto, lá tem um artigo que diz assim: o Duque de Norfolk tem o direito de se sentar 2 cadeiras ao lado esquerdo do rei nas apresentações públicas. Está na Constituição. É constitucional. Então, para mim, entrou aqui, é constitucional. E eu pus tudo que pareceu, pus aqui dentro. Botei tudo. Nem sabe. Não. Há elementos que não foram colocados que dava para a gente conversar o resto do tempo. Que as controvérsias sugerem novas controvérsias. Nunca uma controvérsia acaba dela própria, salvo engano. Na verdade, eu repito, houve uma espécie de documentário sobre a Constituição. Algumas situações pessoais, por exemplo, Covas. O doutor Ulisses me dizia, aquele seu amigo é duro de conversar. Era o Covas. Se prevaleceu era dureza. Foi da posição de líder da grande bancada e não negociava, era o estilo do Mário, para o mal ou para o bem. As narrativas do Plínio, simples e profundas, ajudaram a gente a compreender o processo constitucional. E as aulas que o Miguel nos deu reiteradamente. Eu agradeço a presença dos 2 amigos e vamos tomar um cafezinho e nos preparar para a próxima reunião, que é a reunião sobre o combate, sobre a pesquisa da residência constitucional. Muito obrigado.